Esse é um tema muito prazeroso para a gente falar. E eu me lembrei de uma música que, se eu estivesse com a voz boa, eu até me atreveria a cantar um pedaço. A música diz assim: quero falar de uma coisa. Adivinha onde ela anda? Pode estar aqui no peito ou caminha pelo ar. Pode estar aqui do lado, bem mais perto que pensamos. Essa coisa que a gente veio falar hoje, ela está ou deveria estar dentro dos nossos corações. Deveria estar em nossas ações, como uma firme vontade de transformar o Evangelho de Jesus numa ação concreta. Essa coisa que habita em meu coração, ou deveria habitar, se chama amor. Por isso caminha pelo ar. Pode estar dentro do meu peito, pode estar no seu peito. Mas enquanto nós, que nos intitulamos cristãos, enquanto nós não tirarmos Jesus da cabeça, do pensamento, não descer Jesus do nosso coração, esse amor não vai se transformar em ação. E enquanto o amor não for uma ação constante em nossas vidas, no mundo teremos aflições, no mundo teremos guerras, no mundo teremos dissidências, no mundo teremos pais e filhos brigando, no mundo teremos companheiros de jornadas abandonando as casas espíritas, abandonando os templos religiosos, porque não está existindo entre nós o amor. Então, o despertar do homem de bem é um tema que precisa fazer sentido para nós. Primeiro precisamos pensar: o que é despertar? Segundo o dicionário, despertar é acordar, é sair da inércia, sair da inatividade, é passar a vigiar, a ter vigor, é passar a ter força. Pessoas despertas são indomáveis, ou seja, são invencíveis e não se subjugam a ninguém. Pessoas despertas são intuitivas, possuem a serenidade e a confiança. Serenidade e confiança daqueles que aprenderam a ver a vida com os olhos da alma. Pessoas despertas são pessoas que passaram por situações difíceis e acordaram. Não quero isso mais para mim. Porque se é bem verdade, como diz Emmanuel, que a dor é uma mestra divina e Deus não pune nem castiga ninguém, então a dor que assola a minha alma muitas vezes é uma professora, é uma mestra que vem me ensinar a ser mais forte, a ser mais determinado, a despertar. Despertar para quê? Para onde? O que é um homem de bem? Segundo o Espiritismo, o homem de bem é bom, é humano, é benevolente para com todos, sem se preocupar com o resto, com raça, com crença, com credo, com religião nenhuma.
Porque em todos que ele vê os seus irmãos. O homem de bem, ele respeita todas as convicções. E se você pensa diferente de mim, eu não posso deixar de te amar e de te respeitar, porque nós temos divergência de ideias. Mas que pena que depois da pandemia e da política, nós nos esquecemos desse ensinamento e as casas se esvaziaram. Quando a gente roda pelas casas espíritas, o que a gente vê é um lamento das direções. Uma casa que tinha 100, 150 pessoas diariamente, tem no máximo 50. E o mais intrigante, licença. O mais intrigante é que a gente usa a mesma passagem do Evangelho para dizer eu tenho razão, e o outro usa a mesma passagem para dizer que ele tem razão. Onde está o problema? É o Evangelho que não foi bem escrito? O Evangelho dito por Jesus não foi bem compreendido por aqueles que o transcreveram? Ou o problema está em mim, que ainda não aprendi a entender, a decifrar para o meu coração o Evangelho? Então, assim nós podemos dizer que o despertar do homem de bem significa mudar o meu padrão mental, significa mudar a minha visão sobre a vida, pensar mais e melhor em mim mesmo e nos outros. Porque eu não posso pensar apenas no outro, e eu só conseguirei pensar no outro se eu primeiro pensar em mim, me amando, me respeitando como eu sou, sem querer impor. Eu não posso impor ao outro que eu sou. Eu respeito você como você é, e você me respeita como eu sou. O despertar do homem de bem ocorre quando o homem busca com mais paz, com mais amor no coração. Quando esta energia flui dentro dele, nós podemos dizer que o homem está num despertar espiritual. Entretanto, precisamos esclarecer que o despertar espiritual não tem nada a ver com religião, mas sim com o estado de cada um, individualmente expresso por meio da sua própria consciência. O despertar do homem de bem pode se dar em qualquer religião. A tradução que a doutrina espírita traz para nós, ela amplia o conceito, porque graças, e eu digo bendita psicografia, porque graças à psicografia a gente tem conhecimento de muitas informações dos bastidores do Evangelho, que estão além do que está escrito nos Evangelhos. Então, o que implica dizer que o despertar espiritual não é prerrogativa da doutrina espírita, mas do ser que entendeu a necessidade de uma transformação moral? O que implica dizer isso? Se formos ao Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, intitulado Sede Perfeitos, nós vamos encontrar um maravilhoso estudo sobre essa questão. Antes de falar sobre o homem de bem, Kardec sabiamente nos esclarece sobre os caracteres da perfeição. Para eu me tornar um homem de bem, eu preciso entender os caracteres da perfeição e analisar se eu estou nesse caminho. O que eu entendo por perfeição? Vamos ver. Ele nos apresenta um modelo a ser seguido por Jesus e nos orienta que nós não teremos perfeição absoluta.
Teremos perfeição relativa, desde que a gente saiba seguir o modelo que ele nos trouxe. Modelo e guia. Então nós podemos perguntar: em que consiste a perfeição para nós? Se não existe perfeição, nós podemos afirmar, não existe perfeição absoluta aqui, mas nós podemos afirmar que não existe perfeição, não tem como viver como Jesus nos ensinou, se nós não praticarmos a caridade. A caridade implica muito mais do que a gente está acostumado a traduzir para o nosso dia a dia. Porque a caridade implica em aprender a ser benevolente, a ser indulgente, abnegado e devotado. Se o meu coração ainda está preso às amarras do orgulho e do egoísmo, com toda certeza, eu ainda não posso dizer que estou praticando a caridade. Não em sua maioria, como nos ensinou Jesus. Visto que muitas vezes a caridade é praticada apenas com orgulho. Porque eu quero ser notada. Eu quero ter notoriedade. Vejam, ela auxilia o projeto. Ela vai todo sábado lá. Ela costura para o enxovalzinho das mãezinhas carentes. Ela faz isso, ela faz aquilo. Essa caridade verdadeiramente está dentro do meu coração. Faço com abnegação, ou eu só estou fazendo porque eu gosto de ser reconhecida? Joana de Ângeles nos alerta muito sobre isso. Cuidado com a falsa humildade. Muitas vezes, essa falsa humildade tem um grande orgulho por trás que quer ser notado, reverenciado. A verdadeira caridade, ela me aproxima do meu Pai, do Pai Celestial. Porque quando eu exercito a verdadeira caridade, o meu coração se torna mais puro e eu consigo ser verdadeiramente benevolente. Mas se os meus vícios, e eu não estou falando aqui dos vícios físicos, beber, fumar, comer muito, sexo, drogas, nada disso. Eu estou falando principalmente dos vícios morais. Sabe aquele prazer da fofoca? Sabe aquele prazer de levar notícia maldosa, de levar notícia ruim? Sabe aquele prazer de chegar baixinho no seu ouvido e fazer uma conversa, um comentário? Não estou falando mal, não, só estou fazendo um comentário. Deus me livre de fazer fofoca. O outro traz. Como eu reajo quando isso chega até em mim? Porque não tem coisa pior do que o vício moral. O vício moral depende única e exclusivamente de mim. Eu decido. E se eu não quiser, continuarei tendo. Então, quando alguém se aproxima de você para trazer uma novidade do que está acontecendo na cidade ou na casa espírita, como você reage? Acolhe, silencia, entre em oração por aquela criatura e por aquela que está sendo alvo da fofoca, ou você alimenta? Menina, que coisa, Edmery, não sabia disso? Que coisa triste isso, não é mesmo? E aquela tal das 3 peneiras que um dia alguém falou? Foi Sócrates, não foi? As 3 peneiras? Não tem necessidade mais? Ah, mas cada vez que eu me comprazo em ser portador, ou manipulador, ou criador dessas notícias, eu posso ter certeza. Mas eu me aproximo dos irmãos sofredores.
sejam eles encarnados ou desencarnados, e mais eu me conecto com as trevas que ainda habitam em mim. Então eu não estou em despertamento para um homem do bem ainda, homem de bem ainda. Estou conectada com a treva que habita em mim. Como, então, podemos ser um homem de bem quando a vaidade e o egoísmo, quando o orgulho e o ciúme ainda gritam dentro de mim, querendo ocupar espaço na minha vida? Chega a dar um nervoso assim, porque o negócio vem como uma fúria para extrapolar. Como é difícil. Emmanuel diz que é muito fácil orar depois que o leite derrama, porque nós deveríamos orar antes, durante e depois. Mas o antes e o durante, poucas pessoas lembram de fazer. O que acontece? Em geral, as pessoas entram em pânico, descabelam, choram, gritam, desestrutura, gera uma ansiedade desnecessária, desestabiliza todo mundo que está à sua volta. E aquele homem de bem nem sonhou em nascer aqui ainda. Então vamos pensar junto aqui, gente. Como ser um homem do mundo, no mundo, sem ser um homem do mundo? O homem no mundo precisa se tornar um homem de bem. Mas como eu consigo ser um homem no mundo sem ser um homem do mundo? Qual que é a diferença? No mundo, todos nós estamos. Deus nos deu mais uma oportunidade reencarnatória. E vai nos dar tantas quantas sejam necessárias. Por que Ele nos deu mais uma oportunidade? Porque nós temos urgência de aprender a amar e a perdoar. Se eu, enquanto homem no mundo, todos nós somos no mundo, porque estamos no mundo de reencarnacionista. Estamos num planeta Terra. Estamos no mundo. Mas quando os prazeres do mundo me atraem, quando eu adoro deixar de ir para a casa espírita hoje, porque tem uma festa, porque tem uma novidade na cidade, porque, gente, vai me desculpar, mas não vou lá ver Marli falar hoje não. Tá rolando uma festa ali na esquina. E eu vou. Aí eu pergunto, vai, amiga? Tem certeza que você vai e volta na pureza de sentimento? Tenho certeza que eu vou. E o que isso tem a ver com o homem de bem? Porque o homem de bem, ele analisa antes de fazer. Pode ter certeza de uma coisa: quando meu instinto me estimula aí, eu já não estou sozinha não, amiga. Eu já estou muito bem acompanhada. Só que eu escolhi a companhia errada. Então eu vou. Eu tenho certeza que eu vou e volto de uma festa, de um bar, e eu volto sem problema nenhum. Será? Quem eu estou trazendo comigo? Mas o espírita, o cristão não pode sair? Pode. E só escolha onde você vai, com quem você vai. Diga-me com quem andas, que eu te direi quem és. Não é assim? Só que me diga-me com quem andas, que eu te direi quem volta com você. Aí, aqui tem assistência espiritual? Tem. Já observaram que depois das festas mundanas, a casa pipoca? O negócio fica bonito? Lá no Neim, Vitória, eu trabalhava lá. Depois de carnaval, de festas assim, ano novo, festas do mundo. Rapaz, dava uma semana ou 2 dias depois, o negócio
ficava bonito. Por quê? As pessoas têm ou mediunidade ostensiva, ou estão em descontrole de suas emoções, não aprenderam a lapidar dentro de si a questão moral ainda, e se atrevem a ir para o mundo. Quando volta pesaroso, triste, chorão, ou volta brigando, ou volta nervoso, volta ansioso, porque não voltou sozinho. Aí vai dar mais trabalho ainda. Por isso que homem do mundo e não homem do mundo. Só uma pausa. Amiga, eu não marquei a hora que eu comecei. Ok, obrigada. Então, somente quando nós aprendemos a amar de verdade a nós mesmos, nos aceitando como somos, admitindo que ainda tem muita coisa dentro de nós que precisa ser corrigida, mas que também tem muita virtude dentro de nós que precisa ser colocada para fora. Então, quando eu não tiver vergonha de olhar para dentro de mim e admitir que eu tenho coisas para corrigir, aí sim eu posso dizer que eu estou começando a me amar. Porque quando eu não admito as minhas imperfeições ou aquilo que tem dentro de mim que precisa ser corrigido, eu estou fazendo o quê? Eu estou vivendo papéis, criando máscaras, fingindo uma fortaleza que muitas vezes não existe. Joana gosta muito de falar para nós do espelhamento. O que me incomoda do outro que incomoda em mim? Muitas vezes é porque o outro já deu um passo naquilo que eu preciso melhorar e eu não tive coragem ainda, ou não me habilitei a isso. Então me incomoda de que o outro avançou e eu estou aqui atrás. Ou então o outro não avançou tal qual o que acontece comigo. Mas o fato daquela falta de virtude do outro me incomoda porque está mostrando aquilo que eu preciso trabalhar dentro de mim. Então eu não sou perfeita, mas eu posso trabalhar a minha perfeição tendo coragem de olhar para dentro de mim e admitir: mas eu gosto de uma fofoca, mas eu gosto de mentir, mas eu tenho um ciúme aqui dentro que me corrói. Gente, ciúme e vaidade são parentes de primeira linha do orgulho e do egoísmo. Tem cura? Tem. Se eu não der conta sozinho, eu procuro atendimento fraterno. Se não der conta também, procuro um profissional. Mas primeiro é preciso que eu queira trabalhar isso dentro de mim. E é preciso coragem para enfrentar os meus medos e minhas mazelas. É preciso deixar de lado o homem velho e começar a trabalhar em mim o despertar de um homem novo. Porque precisa renascer dentro de mim. Um homem que vive no mundo pela necessidade reencarnatória, mas que não precisa ser do mundo mais. Então eu estou no mundo porque eu aqui preciso aprender a amar e a perdoar, mas eu não preciso ser do mundo. O fato de estar no mundo não pode ser desculpa para eu continuar repetindo os mesmos erros do passado, seja dessa existência, seja de existências passadas. É lógico que os prazeres e as tentações, aquilo que tanto gerou prazer para nós em outros tempos e fizeram com que a gente se afastasse do Cristo, eles vão continuar permeando em torno de nós. Mas a escolha é minha. Porque para eu despertar o homem de bem que existe em mim, que está só adormecido, é preciso que eu faça uma escolha muito preciosa na minha vida.
é preciso que eu escolha caminhar com Jesus. É preciso que eu tome a decisão mais acertada na minha vida. Não dá para ser feliz sem Jesus em nossas vidas. Sendo nós, então, homens no mundo, nós sabemos nos manter no mundo, sem ir para o mundo, sem nos tornarmos homens no mundo. Pensemos nisso a próxima vez que o mundo nos chamar. Esse é o maior desafio do homem de bem: estar no mundo sem ir para o mundo. O que é no mundo que me atrai, que me atiça, que mexe, me deixa empolvorosa? Eu preciso pensar sobre isso, porque senão eu vou levando a vida empurrando, sem cuidar, sem trabalhar. Eu vou precisar conviver com os meus afetos e com os meus desafetos deste mundo. Porque ninguém veio aqui para viver sozinho. Por isso que o homem de bem não julga, não condena. Ele é benevolente, ele é caridoso. O homem de bem, ele procura trabalhar com os seus desafetos, buscando transformar isso em afetos, e não fazer o que nós fazemos, aumentar o número de desafetos. É impossível, gente. É impossível a gente conquistar os caracteres da perfeição sem nos unirmos a Jesus Cristo. Quando o nosso coração faz sintonia com Jesus, a necessidade de exercitar a humildade e o respeito vibram dentro de nossos corações. E quando vibra dentro do meu coração a humildade e o respeito, a gente bloqueia os sentimentos inferiores. Sentimentos inferiores vão entrar no meu coração? Vão, seguramente, porque nós ainda somos imperfeitos. Eles vão entrar, mas não precisam fazer morada aqui dentro de mim. Eu não sou obrigada a alimentar, cultivar nenhum sentimento inferior só porque eu dei uma vacilada, uma escorregada e ele entrou. Eu decido quem vai fazer morada em meu coração. E se eu escolhi que Jesus vai fazer morada em meu coração, ah, meu amigo, ninguém mais entra não. Porque Jesus tem que sair do nosso intelecto. Não adianta conhecer o Evangelho de cabo a rabo. Não adianta conhecer o Livro dos Espíritos de frente para trás, de trás para frente, saber todas as perguntas pelo número. Não adianta, já estudei o Novo Testamento 300 vezes, o Antigo Testamento também, não adianta. Enquanto Jesus está só na minha intelectualidade, no meu orgulho de conhecer o Evangelho, significa que Jesus não fez morada em meu coração. Isso é pensar, sentir e querer. Então eu penso em Jesus, eu quero sentir Jesus. Quando eu sinto Jesus, Ele vai para minhas ações no meu dia a dia. Eu consigo praticar o que a doutrina espírita me ensinou, o BIP da caridade. Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão. Mas não o perdão de 2, 3, 4 vezes. Aquele perdão que Jesus falou para Simão Pedro, 70 vezes, 7 vezes. Tem vezes no final ainda, porque senão a conta fica fechada. Se todos os meus vícios têm origem no orgulho e no egoísmo, e isso altera o meu sentimento com relação à caridade, então eu preciso trabalhar dentro de mim aquilo que superestimula o meu orgulho, aquilo que superanima
o meu egoísmo. Preciso trabalhar destruindo ou enfraquecendo os elementos que são contrários à verdadeira caridade. A verdadeira caridade, ela não escolhe. Observa, se eu escolho a quem eu vou ajudar, a quem eu vou ouvir, até dentro do atendimento fraterno tem gente que escolhe. Ai, não quero atender, Laura, vou usar seu nome, não quero atender Laura não. Ai, Edméria, vem cá, atende você. Ai, Soraya, atende ali porque eu não dou conta não, amiga. Gente, já atendi esse homem 3 vezes ele me fala a mesma coisa. E você escolheu ser atendente fraterno por quê, minha jovem? Por quê? Minha intolerância, minha impaciência não me permite doar de mim ao outro. Eu preciso rever o que está acontecendo dentro de mim. O problema não está no outro. O outro é ferramenta, é instrumento que Deus, na sua bondade suprema, colocou no meu caminho para que eu trabalhasse em mim todos os sentimentos, as virtudes que são descendentes da caridade, para que eu possa aprender a despertar em mim um homem de bem. Se todos os vícios são originários do egoísmo e do orgulho, nós podemos afirmar que todas as virtudes têm sua origem básica na caridade. Não tem como dizer que eu amo a Deus se eu não amar o meu próximo. Eu não posso dizer que eu amo o meu próximo se eu ainda não me amo, eu não me aceito como eu sou. Olhar para dentro de si e enxergar o que eu preciso melhorar não é entrar num processo depressivo, numa tristeza sem fim, porque eu descobri que eu sou gente ruim, porque eu descobri que aqui dentro de mim tem um negócio que é difícil de cuidar. Gente, se eu não dou conta sozinha, vou pedir ajuda. Foram muitas e muitas existências cultivando esse sentimento ruim aqui dentro, e não vai sair da noite para o dia. Não existe a mudança utópica. Então eu preciso ter coragem de olhar e dizer: olha aqui, meu filho, você existe aqui dentro, mas eu vou trazer você para fora e vou te transformar numa virtude. Sabe a história de Jesus e Barrabás? É assim. Todos nós temos um Jesus e um Barrabás aqui dentro de nós, porque todos nós fomos feitos à imagem e semelhança do Pai. Então Jesus habita no coração de todos nós. Quer dizer, está aqui dentro. O problema não são os dois. O problema é quem eu trago para fora. Porque se eu trago Barrabás para fora e aprisiono Jesus aqui, todo o meu instinto, as minhas trevas virão juntos. Se eu trago Jesus e aprisiono Barrabás, meu lado bonito, meigo, gentil virá, mas uma hora Barrabás vai querer sair, porque ele não foi educado, não foi transformado. Então o que nos dizem? Eu preciso trazer o Barrabás que habita em mim e dizer: olha aqui, meu camarada, eu vou te dar um banho de evangelho no lar. Se for preciso, todo dia nós vamos fazer evangelho no lar. Nós vamos para a casa espírita, toda palestra que houver, e você vai ouvir comigo, porque eu quero ser melhor, eu quero me transformar. Então pensa, quem você está trazendo mais para fora de dentro de você? O Barrabás ou Jesus? Porque Jesus pode te ajudar a educar o Barrabás que habita em você. Fica na sua escolha. Todos nós temos essa capacidade de lidar com nossos acertos e com nossos erros. A gente só precisa querer. Por isso,
Deixar de lado os defeitos, os nossos vícios, é o sinal mais característico de imperfeição que nós temos. Quando eu deixo de lado, quando eu quero trabalhar, quando eu busco trabalhar isso, eu estou dizendo para mim mesma, eu quero ser melhor. No Evangelho de João, no capítulo 10, Jesus disse assim: eu vim para que tenham vida em abundância. Mas nós, da nossa suprema ignorância, interpretamos o Evangelho como a gente queria. A abundância não é fazer o que eu quero, do jeito que eu quero, na hora que eu quero, onde eu quero, gente. Viver em abundância é perceber o tamanho da vida. É perceber que a vida não tem fim. Nós somos espíritos imortais. Por isso Emmanuel fala para nós: não conjugueis os verbos, aliás, conjuguem os verbos aprender e retificar. Aprender e retificar. Aprendi, errei, corrijo, faço de novo. De que precisa então o homem no mundo para tornar-se um homem de bem? A regrinha, a doutrina já nos ensinou. É o bíblico da caridade que já falamos. Mas nós precisamos ter cuidado ainda. Será que habita em mim o prazer em revelar o mal e os defeitos do outro? Toda paixão que aproxima o homem da natureza animal nos afasta da natureza espiritual. Todo sofrimento que eleva o homem acima da natureza animal denota predominância do espírito sobre a matéria. Eu tenho prazer quando diz assim: fulano perdeu, ou então terminou o casamento, ou o namoro, fulano perdeu isso e aquilo. Novidade, eu sabia que isso ia acontecer. Ai, coisa boa, bem feita, é tão arrogante. Gente, se esse pensamento pelo menos passa pela nossa cabeça, nós precisamos urgentemente ter uma conversa muito íntima e muito séria com Jesus. Não foi isso que ele ensinou no Evangelho. Quer ver um exemplo prático? Um exemplo prático com Jesus. Jesus estava caminhando, vem comigo agora fazer uma viagem. Jesus estava caminhando nos arredores, cadê? Caminhando com Pedro. Eles iam de Cafarnaum a Magdala. E Pedro, daquela fase, né, de descobertas, ele vai com o sol queimando, pelando. Pedro olha para Jesus e diz assim: Senhor, como saberei de onde vivem os nossos maiores inimigos? Jesus olhou para o sol, olha bem, olhou para o sol, guardou a hora. Jesus sabia olhar a hora no sol. Ficou quietinho, em silêncio. E Pedro insistindo: Senhor, como que eu posso saber? E Jesus: Pedro, a experiência tudo revela no momento preciso. Senhor, a experiência demora muito. Ele era ansioso que só. Tornou-se esse espírito maravilhoso que conhecemos. Mas era igualzinho a nós na ansiedade e na intolerância. Aí então Pedro disse, Jesus olhou para ele e disse: para os que possuem olhos de ver e ouvidos de ouvir, 1 hora às vezes basta ao aprendizado de inesquecíveis lições. Continuaram andando quando de repente sai de atrás de umas figueiras, eles ouvem um barulho. E Pedro
acha que era alguém querendo matar ou assaltar e começa a blasfemar, falar injúrias, palavrões para quem estava ali atrás. Quando ele se aproxima, e ele afasta Jesus, achando que era alguém querendo ferir. Quando ele se aproxima da figueira, André, seu irmão, sai de trás das figueiras, morrendo de rir, pregando um baita susto neles. Jesus, então, na sua paciência de sempre: Pedro, nunca te esqueças, o medo é um adversário terrível. Continuaram andando, eis que aparece um levita recitando a Torá e dirige palavra não respeitosa para eles. Pedro faz o quê? Se enche de cólera, discute, até que o levita vai embora. Quando termina aquele falatório, Jesus: Pedro, qual é a primeira obrigação do homem que se candidata ao reino celeste? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Decorado, igual nós. Aí Jesus: terás observado a regra sublime neste conflito, Pedro? Recorda que antes de tudo é indispensável nosso auxílio ao que ignora o verdadeiro bem. E não esqueça, Pedro, a cólera é um perseguidor cruel. Continuaram andando, eis que aparece então Zaconias, Teofrasto, um judeu que vendia perfumes. E diz que Zaconias, um leproso que Jesus havia curado, foi embora para Jerusalém. O que é isso aqui, gente? Foi embora para Jerusalém e começou a falar mal de Jesus, mal agradecido. Recebeu a bênção da cura e se deu ao desfrute de falar mal de Jesus. Ah, Pedro se aborreceu. Pedro falou. Jesus então: Pedro, quantas vezes perdoará seu irmão? Até 70 vezes, sim, Senhor. Aí Jesus: Pedro, a dureza é um carrasco da alma. Veja que só aqui já foi um bocado de coisa, né? Não atravessaram grande distância até que cruzaram com Rufo Gracchus, um velho romano paralítico, lá na sua liteira, carregada pelos escravos, e fazendo com desdém de Jesus e Pedro. Pedro pensa que ele adoraria curar aquele paralítico para mostrar o poder de Deus. Aí Jesus então: por que nós instituiríamos a violência no mundo se o próprio Pai nunca se impôs a ninguém? Pedro, a vaidade é um verdugo sutil. Andaram e resolveram parar para se alimentar e descansar um pouco. Nessa hospedaria, eles encontram com Zadias, era um liberto da Cesareia, que vinha de Roma, e desceu a lenha nos filósofos do imperador, e Pedro ajudando. E Pedro falava de todo mundo. Jesus, quando terminou, Jesus virou e falou assim: Pedro, quantas vezes estivesse em Roma? Nunca. Você falou com tanta desenvoltura sobre o imperador que me pareceu que estava diante de alguém muito íntimo seu. Pedro, estejamos convictos de que a maledicência é um algoz terrível. Jesus então disse: Pedro, há exatamente 1 hora, lembra o começo da história? Olhou para o céu e disse que em 1 hora, procurava situar o domicílio dos nossos maiores adversários. De então para cá, Pedro, 5 apareceram entre nós: o medo, a cólera, a dureza, a vaidade e a maledicência. Como reconhece Pedro, nossos piores inimigos moram em nosso coração. Dentro de nós mesmos será travada a guerra maior. Homem de bem, o homem de bem, que ainda alimenta os adversários dentro de si, não está caminhando para o despertar.
Lembremos que um dia o semeador saiu a semear. Encontrou diversos terrenos: pedregoso, arenoso, espinhento e solo fértil. Contou com passarinhos e o vento para ajudar na semeadura. E Deus, na sua infinita bondade, coloca em nossas vidas passarinhos e o vento da doutrina nos ensinar a sermos melhores, a sermos mais fortes. Mas o meu coração, pedregoso que sou, na indiferença que habita em mim, cristalizou todos os sentimentos que poderiam me transformar num homem de bem. Que solo que eu estou alimentando aqui dentro de mim. Porque hoje eu posso dizer: meu Pai, buscamos-te por caminhos que não sabemos onde vão dar, caminhos sem rumo, e trazemos dentro de nós uma dor e um vazio em nosso peito que ardem tanto que às vezes, meu Pai, queremos morrer de tanta dor. Não sabemos como seguir, não sabemos como continuar, mas sabemos que precisamos aprender a sair de nós mesmos. Precisamos sair da acomodação em que entramos e aprender a amar a nós mesmos. Aprender a semear amor, paz e luz aonde for. Estamos aprendendo, Senhor, que depois de insistir muito em nossa prepotência, nós precisamos desenvolver virtudes e escalar a nossa evolução, como quem escala uma montanha. Sabemos que tem um caminho, tem muito esforço, tem uma subida que exige muitos sacrifícios, mas nós podemos parar e respirar. Nós podemos pedir ajuda. Nós podemos admitir que não damos conta sozinhos. Nós podemos admitir que não temos vergonha de pedir ajuda. O importante, meu Pai, nós sabemos que é não desistir e continuar subindo. Nós sabemos do nosso ritmo. Nós sabemos que em todas as etapas da subida, Ele, Jesus, estará conosco, segurando em nossas mãos, nos sustentando e nos ensinando a seguir em frente. E lá em cima, Ele estará com os braços abertos a nos esperar. Por isso, meu Jesus, nós só podemos dizer gratidão por tudo, eternamente. Como é bom te amar, Jesus, e ter a certeza de que está sempre ao nosso lado. E se nós o trazemos sempre aqui, nós podemos dizer para nós mesmos: com Jesus no meu coração, eu posso vencer tudo. Porque a nossa ligação com Deus e Jesus é necessária e muito importante. Contudo, essa ligação não significa viver uma vida mística, isolada da sociedade. Não significa alimentar o egoísmo que habita em mim, porque eu não quero dividir o espaço com os outros. Não significa evitar o contato com outras pessoas que pensam diferente de mim. Eu preciso conviver com todos. Eu preciso admitir a minha real necessidade de me recolher dentro de mim, no meu quarto, onde quer que seja, de meditar, de rever o Evangelho. Aquelas 2 páginas que tem no Evangelho sobre o homem de bem. E determinar a qual daquelas virtudes eu vou me dedicar ainda. E onde está a perfeição? A perfeição que Jesus nos ensinou está na prática da caridade junto aos nossos semelhantes. A caridade está em não fugir do mundo, está na pureza, que na maioria das vezes é simples, mas muitas vezes é uma hipocrisia que trazemos dentro de nós. Então nós vamos encerrar com um texto de Eclesiastes. Tudo tem seu tempo. Tudo tem seu tempo determinado.
e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de lançar fora. Tempo de rasgar e tempo de coser. Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de guerra e tempo de paz. Em qual tempo eu estou vivendo agora? Um tempo de abraçar ou de me afastar para refletir? Estou vivendo um tempo de guerra íntima comigo mesmo, ou um tempo de guerra com os outros, ou estou num momento de paz, de buscar fraternidade, de buscar conciliação? Podemos começar a olhar o tempo, analisando, reparando as nossas mãos. O que nossas mãos têm ofertado? O que nossas mãos têm oferecido por aí? Amor, ajuda, fraternidade, guerra, discriminação, ódios, preconceitos. Nossas mãos estendidas têm mais recebido ou mais doado? Nós estamos vivendo mais na ausência do amor ou na presença do amor? Não nos esqueçamos, Jesus, quando partiu, deixou-nos um novo mandamento: que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Se conseguirmos nos amar como Jesus nos ensinou, nós teremos a certeza de que estamos sendo luz por aí, de que estamos habitando os corações, porque onde houver amor, não tem espaço para dor, para ódio nem rancor. Sejamos paz, sejamos luz, sejamos instrumentos do Mestre Jesus a semear paz e luz por aí, a semear a esperança nos corações desafortunados e desesperançados. Sejamos a verdadeira paz aqui dentro do nosso coração, para que aqueles que se aproximarem de nós consigam sentir pela nossa energia a vibração que pulsa, a vibração que vai sempre em busca dos corações. Que Jesus, na sua infinita bondade, saiba acolher a cada um de nós, e que a gente não se permita mais deixar essa nuvem negra tomar conta de nossos corações como tem tomado até então. Que a gente tenha coragem de deixar Jesus habitar em nossos corações, na certeza de que o despertar de um homem de bem vai passar pelas dores da alma, vai precisar de muito evangelho no lar, para que amanhã, ao acordar, eu tenha certeza da decisão que eu vou tomar. Eu preciso ser um novo homem. O velho já habitou por muito tempo a minha vida. No meu coração agora não tem mais espaço. O único espaço que existe aqui é para Jesus. Por isso eu te convido, meu irmão e minha irmã, para unirmos nossos corações neste momento e tomarmos a firme decisão, o firme propósito de seguirmos com Jesus, montanha afora, ainda que seja difícil, mas Ele está ao nosso lado e está no cume, esperando por todos nós. Que Deus, na sua infinita bondade, nos abençoe sempre. Muito obrigada. Paz e luz aos corações.